Neste vídeo, eu quero já começar te dizendo que não é porque você tem tontura e ansiedade que isso é TPPP. A TPPP virou um tema bem comum e conhecido, e uma vez que o paciente se perceba mais ansioso e com tontura, ele logo acredita ter esse diagnóstico, e isso não é uma verdade. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Então aproveita e já compartilha desse vídeo, se inscreve no canal para que você possa acompanhar nossos vídeos semanais, e se você ficar com alguma dúvida ao final, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Bom, primeiro eu preciso que você saiba que pacientes com tontura, quando comparados com pacientes sem tontura, mesmo quando não estamos falando de TPPP, são pacientes com maior prevalência de ansiedade, ou seja, diversos estudos demonstram alta prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em pacientes adultos com tontura. E é exatamente o que acontece no consultório. Grande parte dos pacientes que chegam aqui com queixa de tontura, quando eu pergunto sobre sinais de ansiedade, a maioria deles relata um quadro de ansiedade ao longo de anos ou pelo menos algum período da vida de maior ansiedade, ou até de já terem apresentado crises de pânico. Agora, você imagina se eu fosse diagnosticar todos os meus pacientes que relatam tontura e ansiedade com TPPP, ou se em todos eles eu dissesse que a tontura está vindo exclusivamente da ansiedade. Isso não faz nenhum sentido, até porque as próprias doenças causadoras de tontura podem piorar ou até causar um distúrbio psiquiátrico no paciente. Além disso, existe um outro fator quando falamos de distúrbios relacionados ao equilíbrio, que podem nos levar à ideia de que a tontura está sendo causada por ansiedade, que é muitos dos exames realizados pelos pacientes dão normais, não acusam alteração alguma. E agora, exames normais podem nos levar à conclusão de que a tontura é da ansiedade ou que a tontura é da TPPP? Não, gente. E por quê? Porque muitas das doenças vestibulares apresentam um diagnóstico clínico, ou seja, sabemos pela história do paciente relatada no consultório, mesmo diante de exames complementares normais. Então, o que fazemos diante de um paciente com tontura e ansiedade? Ou quando eu não sei o que veio primeiro, a tontura ou a ansiedade, ou quando eu não sei se os sintomas do paciente estão sendo agravados pela presença da ansiedade ou vice-versa. Fazemos o mesmo que fazemos com pacientes que têm a tontura sem ansiedade. Investigamos sempre, sem rotularmos esse paciente, ou sem enviá-lo somente a um psiquiatra, sem investigar mais nada. Agora, certamente, se eu percebo naquele paciente sinais de uma ansiedade não controlada ou mesmo sendo exacerbada pela tontura, o que eu faço é pedir a avaliação e acompanhamento também por um médico psiquiatra, porque uma vez controlada a ansiedade, nós veremos se parte dos sintomas do paciente terão algum alívio, porque a depender do paciente e do tempo de sintomas, fica muito confuso entender o que é sintoma da tontura e o que é sintoma da ansiedade. E aí nós precisaremos tratar os dois. Mas doutora, você já atendeu algum paciente que a tontura estava sendo causada unicamente pela ansiedade dele? E que após o tratamento da ansiedade, o paciente melhorou por completo da tontura? Sim, principalmente em pacientes que apresentam crise de pânico e junto com os sintomas da tontura, apresentam palpitação, aperto no peito, formigamento, sensação de morte iminente. Mas, gente, isso não é o mais comum. O mais comum é que o paciente tenha realmente uma história de uma ansiedade de anos e que, diante de maior estresse e demanda emocional, apresentem piora dos sintomas de tontura. E uma coisa que precisamos esclarecer é que a TPPP, ou a vertigem fóbica, não é uma doença causada pela ansiedade. A TPPP é uma doença vestibular, ou seja, do sistema do equilíbrio, e com critérios diagnósticos bem definidos. Ou seja, uma doença realmente que afeta regiões do córtex cerebral relacionado ao equilíbrio e que ocorre com maior frequência em pacientes ansiosos. Para concluirmos, eu quero te pedir que mesmo que você perceba ser uma pessoa muito ansiosa
e que seus episódios de tontura tendem a serem experimentados em momentos de maior estresse e ansiedade, não deixe de buscar um otoneurologista, que é o médico especialista em tontura. Ou, se você percebe que os sintomas de ansiedade estão muito exacerbados, busque primeiro um médico psiquiatra. Ouça a impressão dele sobre o seu caso. Certamente ele vai te sinalizar se os sintomas da tontura devem ser investigados por um médico especialista no assunto, que é o otoneurologista. Até a próxima!